Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem. Hoje iniciamos então o nosso segundo bimestre e a nossa primeira unidade se chama A Arte das Antigas Também é Moderna. Para iniciar então eu vou começar lendo os objetivos da nossa unidade, que são obter uma visão geral sobre as artes visuais na antiguidade, entender a arte como uma área que está sempre se renovando e se reinventando, compreender a função da arte relacionada à homenagem póstuma no Antigo Egito, conhecer o aspecto simbólico da arte com base no Antigo Egito, apropriar-se de conceitos de sustentabilidade na arquitetura, estabelecer relações entre os conteúdos históricos e a contemporaneidade, situar historicamente as manifestações artísticas do período, aplicar conhecimentos técnicos em produções artísticas. Então, esses seriam os objetivos da nossa primeira unidade. E para iniciar, vamos falar sobre a arte na Idade Antiga. A Idade Antiga iniciou por volta de 4.000 anos antes de Cristo, com a invenção da escrita, e se prolongou até a queda do Império Romano do Ocidente, aproximadamente em 476 d.C. Foi um período extenso, com intensas diferenças culturais entre uma época e outra, e também entre os diversos povos que o marcaram. Desenvolveram-se impérios poderosos nesse período, como o dos egípcios, dos babilônios, os assírios, os persas. Os sumérios habitavam a região sul da Mesopotâmia e foram um dos primeiros povos a realizar construções monumentais, os zigurates, que tinham forma piramidal e fins religiosos. E também foram os primeiros a elaborar um sistema de escrita pictográfica, ou seja, por meio de desenhos simbólicos. As formas piramidais alcançaram enorme sucesso no Egito, com construções como as de Gizé, que por sua beleza artística e sua importância na história, ainda são um dos pontos mais visitados em todo o mundo. A antiguidade nas artes visuais é caracterizada pela presença de obras de grandes proporções, os monumentos, representação da hierarquia de classes, de deuses e de cenas do cotidiano. O povo egípcio era muito influenciado pelas tradições religiosas e mágicas e pela crença em forças transcendentais. O Antigo Egito testemunhou uma extensa atividade cultural cuja história é organizada em período pré-dinástico e período dinástico. Esse último é dominado pela figura do faraó, o representante máximo que tinha amplos poderes políticos e religiosos. Grande parte da arte egípcia se encontra nas tumbas, porque esse povo dava muita importância à continuação da vida após a morte. Tendo em vista a eternidade, as cenas recriavam situações da vida cotidiana terrena, para que os mortos pudessem lembrar delas. Nas cenas em que o soberano aparecia, sua figura era priorizada. No caso, o soberano era o faraó e ele sempre aparecia maior nas pinturas, porque ele era associado ao próprio Deus. Então, ele era sempre representado maior do que as pessoas que o cercavam. Os animais também tinham uma forte simbologia na arte egípcia. O falcão, por exemplo, era geralmente a personificação do soberano. Os artistas egípcios não estavam preocupados em reproduzir o mundo como os viam. Eles não tinham a intenção de fazer imagens realistas, criar cópias da realidade. E não era por falta de técnica, é porque esse não era mesmo o objetivo deles. Eles queriam mostrar realmente o que consideravam importante. Seu sistema de pintura tinha apenas 2 dimensões, altura e largura, sem profundidade. Grande parte das pinturas egípcias utiliza a técnica do falso afresco, que é a aplicação da tinta sobre a massa já seca. No caso, a técnica do afresco, ela é feita com a massa ainda fresca, né? Como o nome já fala, afresco.
Ela é preparada a tinta e a massa juntas, com a massa ainda fria, fresca. E nessa técnica do falso a fresco, eles esperavam então a massa secar para depois fazer a pintura. Então, pessoal, para melhorar a compreensão do conteúdo que a Prof explicou para vocês agora, eu peço para vocês fazerem a leitura da página 5 até a página 8. Respondam as questões do ponto de partida da página 4 e o aprecie da página 7. Essas questões eu quero que vocês me enviem ainda hoje até o final da aula. Podem estar me enviando pelo WhatsApp mesmo, né? Tirem foto e mandem para a Prof. E para nossa atividade prática, a gente vai lá para o fazer artístico da página 8. Vou ler aqui para vocês. Rosto egípcio. Nessa atividade, você vai criar um rosto egípcio por meio do contorno do seu próprio rosto. Os materiais são lápis grafite, né, o lápis de escrever de vocês, o giz de cera. Se vocês estiverem em casa, trabalhem com o giz de cera, senão pode ser com o lápis mesmo, mas de preferência tentem fazer com o giz, que vai dar um efeito diferente, um efeito bem legal. E algodão ou papel toalha. Aqui na atividade, a sugestão era fazer em dupla, porque era pra gente fazer em sala, mas devido à atual situação, a gente vai ter que adaptar para nossa realidade. E eu vou pedir para vocês pedirem o auxílio de algum familiar de vocês, né? O pai, a mãe, ou algum irmão, algum amigo que estiver perto, alguém que possa estar fazendo um auxílio para vocês nessa atividade. Como que ela funciona? Você vai deitar a sua cabeça de lado sobre o papel, de forma que o perfil da cabeça fique enquadrado nela, no papel, no caso, né? O seu rosto tem que ficar bem enquadrado na folha. A pessoa que estiver auxiliando você deve deixar o lápis bem em pé, bem na vertical, e fazer um contorno do rosto de vocês sobre o papel. Posicionando o lápis bem na vertical, seguindo encostado na face até que todo o contorno seja delineado. Após cada um ter o seu perfil contornado, façam o desenho dos elementos internos da face. O olho, o nariz, a boca, a orelha, cabelo, acessórios, se estiver utilizando algum. Lembre-se da lei da frontalidade ao desenhá-las, para você fazer naquele mesmo estilo egípcio, como na figura que tem aqui na página 8. Você vai estar de perfil e vai encaixar os elementos do rosto dessa forma, como no exemplo. Para colorir, utilize o giz de cera com a técnica do encerado. Escolha as cores e pinte bem forte, aplicando bastante material, ou seja, vocês vão pintar bastante, colocar bastante giz na folha, na área da pintura de vocês. Isso vai garantir um melhor acabamento da técnica. Para não manchar, comece das cores mais claras para as mais escuras. E a cor preta é a que a gente usa sempre por último, deixe para usar ela no final, porque ela é a que mais borra. Para dar um acabamento encerado, esfregue o papel toalha ou o algodão sobre cada cor distintamente, para não borrar e não misturar as cores. Ou seja, cada área que vocês pintaram, em cada cor vocês vão passar o papel toalha ou o algodão, fazendo um sombreamento de leve para espalhar esse giz. Só que vocês não vão misturar tudo, passar por cima de tudo, senão vai borrar e vai acabar misturando as cores. Vocês vão usar um papel limpo, um algodão limpo para cada cor, para não manchar, tá? Ao finalizar, seu trabalho parecerá plastificado, em virtude da camada de cera, que impermeabiliza o desenho, ajudando a conservá-lo por muito mais tempo. Então, essa é a atividade prática para vocês estarem fazendo sobre o conteúdo que a gente falou hoje. E essa atividade da pintura vocês podem estar me entregando, então, até a próxima aula. Certo? Qualquer dúvida é só me chamar, eu vou estar aqui até o final da aula só para atender vocês, para tirar todas as dúvidas, para debater o conteúdo. Fiquem à vontade para me chamar. Tá bom, então? Uma ótima aula para vocês, um ótimo início de bimestre para todos nós e até mais!